Minha gente querida, em um mundo cada vez mais conectado e acelerado, passamos grande parte do nosso tempo sentados, seja no trabalho, no transporte ou até mesmo em casa. O sedentarismo se tornou uma realidade para milhões de pessoas. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. No entanto, poucos sabem o impacto que isso pode ter em nossa saúde. O sedentarismo não é apenas uma questão de estilo de vida, ele está diretamente relacionado a uma série de problemas, como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e até mesmo questões de saúde mental e emocional. Com consequências que podem ser devastadoras a longo prazo, esse é um tema que merece nossa atenção. E quem conversa com a gente é a médica endocrinologista, doutora Natália Nicolau, que a gente convida para entrar na salinha da saúde. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Que alegria poder recebê-la de um tema muito interessante, sedentarismo. Quer dizer que no final desse programa todo mundo vai se mexer um pouquinho mais, doutora? Tenho certeza. Tenho certeza. Então, todo mundo vai ficar animado. Vamos sentar. Agora a gente precisa sentar para conversar, doutora, né? Com certeza. Que maravilha, gente. A doutora Natália Nicolau já está aqui, médica endocrinologista, e aceitou o nosso convite para falar sobre essa realidade de sedentarismo. A gente viu aqui a estatística 47%, muito doutora. Alto, né, muito Frei? alto, doutora. E não é à toa que quase 50% da população tem sobrepeso, né? E a estimativa é que em 10 anos, quase 50% da população, quer dizer, na verdade 40% vai ter obesidade. E aí, com isso, todas aquelas doenças crônicas relacionadas a isso. Doutora, né? Antigamente a realidade era assim, era mais rural, né? As pessoas tinham que se movimentar, buscar o alimento, plantar, capinar, enfim. Sim. Agora tudo já está na cidade, a gente tem a despensa, agora a era digital, o celular, qualquer coisa, né? É só apertar as teclinhas que chega na nossa casa, Sim. se bobear, a pessoa já abre a porta, já entrega para nós, prepara e coloca na boca. Ou seja, a gente está cada vez mais assim, desconectado dessa realidade do movimento, doutora. Cada vez mais inativo, né? As facilidades, principalmente do meio urbano. É isso que a gente estava falando agora, né? Horas de deslocamento, as facilidades dos alimentos ultraprocessados. Todo mundo quer pedir um lanchinho porque é prático, porque todo mundo tem pressa. Às vezes passa horas, mais de 2 horas num transporte até chegar no trabalho. E aí chega no trabalho, fica sentado. Okay. E aí vai para casa, fica na TV. E aí o controle remoto, hoje em dia as pessoas nem precisam mais ir até a TV e desligar, enfim. É uma infinidade de coisas que fazem a gente ficar mais inativo, né? E é muito mais fácil ficar parado, é mais confortável. Okay. Né? Sair dessa inércia é difícil. E é para todas as gerações, para todas as idades, doutora. Sem dúvida, e cada vez pior, né? A infância, hoje em dia, está cada vez mais parada. Antigamente as pessoas brincavam mais na rua, as crianças tinham mais liberdade, brincavam porque também não tinham perigo, enfim, tinham mais espaço para se movimentar, e hoje em dia estão cada vez mais presas à tela. Antigamente se dizia, doutora, as pessoas com mais idade assim vão saber do que eu estou falando. Né? Colocava uma criança bem magrinha, essa tá raquítica, isso, aquilo. Colocava um bem fofinho, assim, esse que tem saúde, ou seja, era um sinal de saúde. É o mesmo conceito hoje ou não? Hoje em dia mudou. Infelizmente, os mais antigos ainda associam gordura à saúde para a criança. Né? Mas a gente sabe que não. Na verdade, a criança, dentro de um IMC de eutrofia, quer dizer, uma criança com um peso normal para a idade dela, com IMC, com peso sobre a altura quadrada, a gente coloca ela na curva, ela está dentro de uma faixa de eutrofia, essa criança é saudável. Significa? Seria um peso normal. Peso normal. Um peso normal para ela. Essa criança, sim, é saudável. Agora, aquela criança que já começa a ter, em níveis de IMC, de sobrepeso, obesidade, ela tem um risco muito maior de várias doenças, desde a infância. E o que o sedentarismo, doutora, começa assim... Como é que começa a ser manifestação do sedentarismo? Não é ficar sentado. Porque às vezes a pessoa está cansada, realmente está estressada, está lá, trabalhou o dia inteiro, caminhou o dia inteiro, enfim, quer descansar. Não é isso, né? Ou seja, quando é que o sedentarismo começa a ser um sinal de doença, doutora? Olha, primeiro existe uma classificação pela OMS do que é considerado sedentarismo. Então, sedentarismo seria a pessoa que não pratica pelo menos 150 minutos de atividade física vigorosa por semana. 150 minutos? 150 minutos. Pouco? É pouco, mas atividade física mais intensa, né? Ou então 300 minutos por semana de atividade física leve, assim. Caminhada? Caminhada, um ciclismo leve, uma joguinho de futebol, hidroginástica. E aí, se a pessoa não atinge essa quantidade por semana, ela é considerada sedentária. E, de outra forma também, a pessoa pode ter esses 150 minutos aí,
Mas se ela fica 8 horas do tempo dela sentada, ela pode ter problemas relacionados ao sedentarismo. Ok. Então, o ideal seria tentar equilibrar isso na balança, né? Também ser mais ativo no dia a dia, tentar fazer mais coisas a pé, enfim, quando de repente tem a possibilidade de subir de escada, usar menos elevador, enfim, no dia a dia a gente deveria ser mais ativo, além dessa prática de atividade física regular. Bom, doutora Natália, a gente trouxe aqui, ó, né, no programa, a senhora sugeriu aqui, nós trouxemos aqui, tá amarelo, tá bonitinho, assim, isso aqui não é um doce, não é um pão, não é um bolo, né? Qualquer fotografia que você procura na internet, quando você vê assim, a barriga, a pança, né, de alguém sedentário, é isso aqui que está lá dentro. O que é isso aí? O que a gente vai acumulando dentro de nós, doutora? Frei, isso aqui, por incrível que pareça, deve ter mais ou menos uns 3 quilos de gordura. Isso aqui é gordura, então? É gordura, né? E quanto mais a gente acumula gordura nessa região abdominal, a gente tem mais problemas relacionados a isso, que seriam mais risco de doença cardiovascular. Okay. Por quê? Porque o tecido adiposo, que são as células de gordura, eles não são só um tecido ali paradinho que está armazenando energia pronto para a gente usar quando a gente precisa. Eles fabricam substâncias e hormônios. Isso daqui? Isso aqui. Vai fabricar, é uma fábrica isso aqui? É uma fábrica isso aqui. Uau, a gente vai crescendo em nós, a gente vai deixando, mas é uma fábrica também. É uma fábrica. Tem vida própria. Tem vida própria. Uau. E muita até. Ele é um tecido muito metabolicamente ativo. É um tecido endócrino. Ele vai produzir, por exemplo, hormônio que vai promover saciedade. E aí, quando em excesso, a gente passa a ter resistência a esse hormônio que dá saciedade. Ele vai produzir, principalmente nessa região abdominal, que seria a gordura visceral, que é uma gordura mais metabolicamente ativa, de uma forma ruim. Vai produzir citocinas inflamatórias. Então, a pessoa tem mais... O corpo está inflamado. O corpo fica inflamado. A gente considera obesidade uma doença inflamatória de baixo grau. Está sempre produzindo mais citocinas e esse ambiente obesogênico aumenta o risco, por exemplo, de alguns tipos de câncer, porque a pessoa começa a ter dificuldade nesse processo de proliferação celular, ela tem mais risco de mutação nas células, né? E aí promove mais risco de ter um câncer. Até, por exemplo, cânceres que são estrogênio dependente, o tecido adiposo converte hormônio masculino, androgênio, em estrogênio. E aí, alguns tipos de cânceres que são relacionados a estrogênio, por exemplo, câncer de mama, endométrio, estão relacionados a isso. A pessoa pode ter mais dores articulares, né, porque tem mais pressão sobre as articulações, ela tem mais desgaste articular. Ela tem mais propensão à hipertensão, porque ela começa a produzir também na balança lá de substâncias que fazem vasoconstrição, quer dizer, que vão diminuir a luz do vaso em relação aos que fazem vasodilatação, que aumentam a luz do vaso, ela começa a prevalecer essa que faz essa vasoconstrição. Então, ele tem mais risco de hipertensão, altera o metabolismo de colesterol. Então, a gente tem uma série de coisas, resistência ao hormônio da insulina, então a pessoa tem dificuldade de colocar a glicose para dentro da célula, e aí tem mais risco de diabetes. Uma série de coisas que esse tecido adiposo que está ali, esse excesso de gordura, principalmente visceral, pode levar, né? Doutora Natália, dá licença aqui, eu vou levantar, minha gente. A pessoa tem isso aqui, tá isso aqui, né? Tá aqui, enfim. Isso aqui tá... A gente lembra que essa nossa região aqui, doutora, ela tem o quê? Nós temos o nosso intestino delgado, sim, grosso. Aqui tem um porte, o fígado está perto aqui, os rins estão perto aqui, o diafragma. Isso aqui está dentro da corrente sanguínea? Está onde isso aqui? A gente acumula, por exemplo, no fígado. A gente acumula no coração, no pericárdio, no pâncreas. Então, é gordura visceral, é gordura que está entremeada aí, inclusive nesses órgãos. Tem lá? Tem gordura. E, como é que ela chegou lá? Como que ela chegou lá? A gente vai acumulando, ela está lá e a gente começa a proliferar à medida que a gente está consumindo mais do que gastando. Ou seja, a gente come, vai lá para o esôfago, estômago, etc., e vai para os intestinos, né? Isso, a gente absorve e a gente armazena a energia, né, estoca nesse tecido, que ele está lá. Só que quando a gente começa a armazenar demais, ele começa a aumentar de tamanho e proliferar. Ele sai do intestino e começa a entrar... E aí a gente começa a acumular, por exemplo, no fígado, a gente tem uma condição que a gente chama de esteatose hepática. Gordura. Que é a gordura no fígado, que a longo prazo, não tratada, aumenta risco de cirrose hepática não alcoólica e câncer de fígado. Eu sei muito bem o que é isso.
Mas apareceu, eu fiz um tratamento, desapareceu. Desaparece, depois que emagrece. Grau 2, emagreci, perdi peso, principal tratamento. Desapareceu. Perfeito, é isso aí. É isso, o tratamento é perder peso, porque aí você passa a não acumular gordura nessas regiões. E aí você passa a não ter esses gatilhos. Isso aqui vai aumentando, vai aumentando. E essa usina do mal tá ali dentro e tá distribuindo bomba para todo lado. Pro rim, pro fígado, pro coração. É uma usina do mal quando em excesso, né? Uma pessoa que tem ali uma quantidade normal é necessário. Necessária para energia, é de estoque de energia. A gente não vive sem isso, né? É um motorzinho de energia. É um motorzinho de energia, mas quando em excesso, a gente começa a ter mais produção de substâncias nocivas do que benéficas. Então, a obesidade, né, que seria o aumento de gordura, mas a gente tem uma classificação, né, que seria o IMC, ela é considerada uma doença crônica. E os indivíduos que acumulam mais nessa região abdominal, a gente sabe que tem mais risco de desenvolver doenças relacionadas a isso. Mas obesidade não é assim, uma falta de vergonha na cara, a pessoa escolheu aquilo. Até mesmo para você que está acompanhando, assim, não é que a gente agora, assim, eu estou falando aqui, você está olhando para sua barriguinha, colocando a mãozinha, nossa, está se sentindo identificado, ou seja, é um sinal de alerta, é um sinal, e a gente sabe que no trânsito o amarelo é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta, é um semáforo alerta aí, viu? Atenção, é um sinal de atenção porque não é uma crítica, a gente não está aqui condenando ele, a gente está querendo mostrar para você o que é, né? O que é o real, né? Do que é, mas também caminhos assim de como você pode ficar atento que isso daqui pode ser uma grande usina do mal que pode encurtar a sua vida, né? Sem dúvida, é até bom para a gente não culpabilizar a pessoa, né? À medida que a gente fala que isso é uma doença e tem que ser tratada, a gente tira um pouco essa carga de você falhou, é porque você não tem força de vontade. Na verdade, não. A pessoa, para chegar no IMC de obesidade, ela tem que ter características genéticas, tem um ambiente obesogênico, claro, ela está consumindo mais caloria do que ela está gastando, mas ela tem uma série de fatores que contribuíram para isso. A gente tem um monte de mecanismos regulatórios e contra-regulatórios de saciedade, de gasto energético, que fazem a pessoa acumular mais gordura e se tornar obesa. Então, toda vez que a gente perde 5% do peso inicial, né, no tratamento de obesidade, a gente vai ter esse mecanismo. É como se a gente estivesse andando numa escada rolante ao contrário. Não é fisiológico emagrecer. A gente vai aumentar o hormônio que aumenta o apetite, a gente diminui o hormônio que dá saciedade, a gente diminui o gasto calórico basal, a quantidade de caloria que o nosso corpo perde, né, em 24 horas. Então, é sempre difícil manter o peso. É sempre uma briga constante, né? E não é culpa da pessoa. Realmente agora, não é fácil. Por que, doutora, assim, muita gente, assim, até mesmo porque para acolher você, a gente não quer que você mude de canal só porque a gente está falando assim de gordura, de obesidade. Pelo amor de Deus, a gente quer acolher você. Por que tem muita gente assim, Frei, eu já tentei de tudo. Né? Doutor, eu já tentei de tudo, eu fiz exercício, eu fechei a boca, etc. Mas pode ser também um fator genético que o próprio organismo produza isso, doutor, que é difícil você se livrar? Sem dúvida. Existem indivíduos que, por mais que consumam muita caloria, têm uma usina, né, na verdade, de gasto calórico boa. Eles têm um gasto calórico basal mais alto e têm mais dificuldade de ganhar peso. Mas quando a pessoa tem, né, IMC... O bicho ruim come e não engorda, mais ou menos assim, né? Exatamente, agora, a pessoa que tem uma tendência à obesidade, geralmente isso é uma tendência genética. A gente sabe que quando um dos pais é obeso, a criança tem 50% de chance de se tornar obesa, né? Quando os dois são 80%. Olha só. Existe também a influência do meio, do ambiente obesogênico, da mãe, da gestante que está ganhando muito peso também. Hoje em dia a gente sabe que influencia no ganho de peso dessa criança. Mas existe um componente genético e junto com esse ambiente que a pessoa está consumindo mais, talvez pelas facilidades de hoje, as facilidades de comidas com mais teor de energia, mais calóricos, pouco nutritivas, né? E a indústria também faz isso dá sabor ao que não presta. Exatamente, de botar alimentos muito palatáveis, muito ricos em gordura, em sódio, em açúcar, e a pessoa fica querendo cada vez mais, né, daquilo, a gente acostuma o paladar a isso, e aí isso tudo contribui para essa doença, né? É doce, é tudo que a gente tem, além de provocar diabetes, situação assim, ou seja, o próprio tem que ter critério, porque o próprio mercado nos empurra justamente a gente consumir porque é um gostinho bom, dá prazer, enfim, a gente se sente, né, aliviado e gosta, sentadinho com aquela pipoca, aquele refrigerante, meu Deus do céu, quem mais? Quem não quer, né? Mas tem consequências. Tem. É o ônus da coisa, né, doutor? Existe essa coisa do comer emocional, né?
eu mereço, eu trabalhei muito, eu acho que eu mereço comer um pouquinho a mais e tal. E aí a pessoa acaba nessa, sempre um pouquinho mais de energia. O que acelera isso? O que acelera isso aqui, ó? O processo de acúmulo, na verdade, é um cálculo, né? O que a gente está consumindo de energia, o que a gente o que a gente não gasta. E o que a gente não gasta. Então, se a gente tem um superávit toda, né, por semana... Se come bastante, mas se mexe bastante, etc. Aí você consegue equilibrar, né? Mas tanto é que para perder peso a gente precisa ter déficit calórico. Então, ou a gente vai estar gastando mais energia, treinando mais, ou a gente vai diminuindo a dieta, ou de preferência os dois, né? Sempre com uma dieta balanceada, de preferência, até para você não perder muita massa muscular, porque isso influencia também até no processo de manutenção do peso, né, no gasto calórico. Mas assim, basicamente o nosso gasto calórico sofre influência do tecido muscular, mais de 75%, na verdade, do nosso gasto calórico total é relacionado a músculo. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais fácil a gente manter o peso, né? O resto é energia que a gente gasta no trato digestório, para digestão das comidas, né? E nossa atividade. Então... Agora, a senhora falou um ponto interessantíssimo, doutora, assim, que isso aqui retrata um corpo inflamado, né? Sim. O que significa uma célula inflamada? Quais as consequências de uma célula? Ela está mais vulnerável, por exemplo, a uma doença mais grave, um câncer, por exemplo? Assim? Sem dúvida. O que é um processo inflamatório? Essas células, né, o nosso sistema imunológico, ele identifica células que estão se proliferando de uma forma diferente. Então, toda vez que tem alguma mutação no nosso sistema imunológico, tem maneiras de driblar isso. Né? Num meio que a gente está cheio de citocina inflamatória ali, ele vai ter mais dificuldade de fazer esse processo, de exercer esse processo. De chegar lá e matar a determinada célula que está proliferando, que sofreu uma mutação e está proliferando demais. Então, a pessoa tem mais facilidade de desenvolver um câncer por conta disso. Fora outras questões, né? Essas interleucinas promovem mais dor articular, a pessoa tende a ter mais dor como um todo, né? E mais até doenças inflamatórias relacionadas a isso. Existe o aumento de risco de infarto, de AVC, né? Lá no final das contas, o grande problema, o grande vilão Aí eu passo na doutora Natália, olha, teu corpo tem um processo inflamatório acontecendo muito grave, obesidade, sedentarismo, etc. Aí, ok, doutora, muito bem, muito obrigado, tchau, até a próxima. E aí eu vou lá na farmácia, encontro um monte de medicamentos anti-inflamatórios e vou lá e tomo, doutora, por conta própria. E aí, doutora? Não, pelo amor de Deus, nunca faça isso. É muito comum as pessoas relacionarem, né? Não existe isso. O tratamento principal é tirar esse gatilho aí. Então, é emagrecer, é perder peso, é atividade física, porque a atividade física também promove isso, de diminuir essas citocinas inflamatórias. A gente tem mais facilidade de eliminar isso, né? O excesso de anti-inflamatório que a gente toma, o que acontece? Nossa, pode dar lesão renal, mucosa do estômago, a pessoa pode ter até uma úlcera por conta disso, pode alterar até traçado do eletrocardiograma. Então, anti-inflamatório, claro, não é que ele nunca possa ser usado, ele tem que ser usado em determinadas localizações. Né? Exatamente, em determinadas situações ele tem que ser usado, né? Por pouco tempo, o mínimo possível, mas sempre com prescrição médica. Então, minha gente, você viu o perigo? Eu fiz a pergunta, não foi em vão, não, porque a gente exagera, muita gente exagera. Está com um processo inflamatório, vai lá e compra, já tem um estoque em casa. Então, cuidado, rim, fígado, e meu Deus do céu, aí, por aí vai, né, gente? Ela falou um assunto muito interessante, gente, assim, para tirar esse processo inflamatório, minha gente, assim, tem que se mexer. Nós nascemos para o movimento, o nosso corpo nasceu para se movimentar. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, na sequência a doutora Natália vai ficar conosco, e vamos receber um profissional que vai nos ajudar, minha gente, com muita caridade, viu? Como a gente pode, assim, começar os primeiros movimentos em casa para a gente ter o gosto para a coisa, viu? Já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé hoje, programa para lá de especial, falando sobre o sedentarismo, minha gente. E claro, quero continuar convidando você para participar pelo WhatsApp, que é o 12997074730, 12997074730, ou o nosso Instagram, que é o programa Saúde e Fé. Minha gente, juntos estamos começando mais um ano e é graças à sua generosidade seguimos unidos como família dos devotos, fazendo com que a mensagem de amor preencha nossos corações, renovando nossa fé e esperança. Saiba que a sua participação foi e é fundamental para que a missão do santuário continue.
Para você que fez a sua doação nesse mês tão especial, nosso muito obrigado. Se você ainda não fez sua doação, mas deseja fazê-lo, você pode utilizar o boleto da revista ou o boleto extra, ou fazer um Pix utilizando o cartão do depósito. É com um pouco de cada um que poderemos manter a casa de Nossa Senhora e assim chegar a muitos lares de muitos devotos. Então venha fazer parte da nossa família ligando 0300 210 1210 ou acesse famíliadosdevotos.com e faça o seu cadastro. Dê o seu sim. Mais uma vez o nosso muito obrigado por sua dedicação e fidelidade em cuidar da casa da Mãe Aparecida. Muito obrigado mesmo, minha gente. Minha gente querida, vamos continuar nosso papo sobre sedentarismo. E hoje que você já percebeu que nós temos um convidado, é o Rafael Camargo. Boa tarde, Rafael, seja muito bem-vindo. O Rafael que é personal trainer, então se tem alguém aqui que entende de exercício, de movimento, doutor Natália está aqui. Rafael, bem-vindo, Rafael. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês. E você estava nos bastidores escutando tudo que a doutora Natália falando, assim, né? Ou seja, as pessoas, elas estão procurando mais esses espaços. Hoje a gente vê, Rafael, que tem as academias ao ar livre, estão usando isso, estão se movimentando, ainda é um tabu muito grande mexer com o corpo? Como vocês já disseram um pouco antes, né? Infelizmente, quase metade da população ainda não procura, né? Com a pandemia, acabou aumentando, sim, a procura. Por saúde, porque assim, eu estou há 20 anos nessa área e a procura maior sempre foi a estética, né? A pessoa só se preocupava quando estava se sentindo feia ou estava a roupa não servindo. O verão chegando. E não se preocupava com a saúde. Então hoje, com a pandemia, deu um susto, acho que em geral, né? E todo mundo está procurando mais a saúde. O que causou esse susto? Por quê? Para fortalecer o pulmão? O que foi? Eu acho que muita gente sentiu pelo jeito que a pandemia chegou e pegou muita gente desprevenido, né? Então a gente que se achava saudável tomou um susto muito grande, né? Com aquela falta de ar, aquela busca por uma força e não tinha de onde tirar, né? Doutora Natália, isso que ele falou é importante, ou seja, na pandemia, etc., as pessoas viram que tinham que se cuidar um pouquinho mais. As pessoas que tinham mais comorbidade, principalmente indivíduos obesos, tinham mais complicação devido ao Covid. Então as pessoas acordaram para isso também, que a obesidade é uma doença que leva a outras complicações, que a pessoa tem mais risco de infecções mais graves, né? E de repente não sair, naquele caso lá, de uma UTI, não sair vivo por conta disso. De um limão fazer uma limonada. Exatamente. Né? Maravilha. Então, a pandemia despertou também esse cuidado com a saúde, né? Sim, eu senti. E as pessoas estão procurando fazer o quê? Na verdade, sim, eu indico hoje, assim, que a pessoa procure aquilo que ela vai gostar, que ela vai se identificar. Não tem uma atividade específica. Eu vou correr 21 km, eu vou correr 10, eu vou jogar um beach tênis, que hoje virou uma febre também, que tem bastante gente jogando. Então, assim, o importante é se movimentar, né? Independente do que vai fazer. Né? Uma caminhada, uma corrida, uma musculação, que é muito importante. Mas o mais importante é estar se movimentando, é procurar alguma coisa para fazer, né? Nós nascemos para o movimento, né, Rafael? Sim, sem dúvida. Tem pergunta chegando aí, eu quero que você ajude a resposta aí. Quem está chegando aqui com muito carinho, a gente acolhe aqui. Você tem voz, você tem vez. O Eduardo Santos de Cuiabá, no Mato Grosso. Boa tarde, Eduardo, que Deus te abençoe. Tenho 40 anos e trabalho sentado o dia todo. Sinto dores às costas e fadiga constante. O que posso fazer para melhorar minha qualidade de vida, doutores? Né? Atividade física. Que é um remedinho para tudo, atividade física, né, Frei? Que tipo de atividade, Rafael? Então, se ele não, por exemplo, se ele está falando que não faz nada, sente dor, começa com uma academia, com a musculação, que eu acho que é o mais tranquilo, né? O professor vai estar lá acompanhando. Eu sinto dores nas costas, como ele disse. Então, o professor vai dar ênfase nisso para ele, vamos fortalecer o core, que é a parte abdominal. A musculação. É isso, a musculação para ele iniciar, que é mais tranquilo, é mais calmo, não é nada uma loucura. Ele consegue, em 30, 40 minutos no dia, fazer uma musculação. É impossível que não consiga tirar esse tempinho no dia, né? E isso uma musculação vai trabalhar o quê? Ela trabalha de forma completa. Que benefícios? Então, ela vai, por exemplo, ele disse que tem um problema nas costas, sente muita dor na coluna. Então, vai trabalhar um fortalecimento para a região lombar, cervical, proteger o que ele precisa. E ela vai ganhando força, você vai ganhando resistência muscular, seu cardiorrespiratório melhora. É um trabalho completo que pode ser feito dentro de uma academia, né? Que existe justamente essa cultura do contrário, ou seja, a pessoa está com dor nas costas, não vai sair de casa para não doer mais. Pelo contrário, aí que tem que ir, né? Aí que tem que, quanto mais forte, menos dor você vai sentir na articulação. Né? Eu falo com meus alunos, com quem eu tenho trabalhando sempre, a gente como se fosse um carro zero, né? A gente pega o carro zero, ele tá perfeito. Agora, como esse carro vai funcionar daqui a uns anos, depende só da gente. Você vai abastecer, você vai calibrar o pneu, você vai lavar, né? Você vai trocar óleo, Depende só da gente.
né? Ok. E a alimentação também tem que cuidar, né? Porque... é muito E aí, importante. você falou academia, é importante começar. Doutora endocrinologista, enfim, eu tenho que cuidar de fazer exercício de... fazer uma caminhada, fazer um exercício de barriga vazia ou tem que comer, né, um pouco antes? Como é que é? Isso é muito individual, viu? Não existe uma regra. Não existe. Se a pessoa se sente melhor fazendo atividade física em jejum, ela não tem nenhuma complicação, assim, de fazer uma hipoglicemia ou cair muito a pressão porque está mais desidratada, não tem problema nenhum. Ela pode fazer atividade física em jejum. Não existe nenhum trabalho hoje em dia que mostre um benefício maior da atividade física em jejum, como já houve há um tempo atrás, né? Em relação a pessoa estar alimentada. Agora, comer logo e já ir treinar, dependendo da atividade física, a pessoa pode passar mal também, né? Porque Por exemplo, que tipo de atividade física que não é recomendado comer e começar? Logo em seguida, uma atividade física que seja mais vigorosa. Por exemplo, uma corrida muito intensa, ou de repente um abdominal, que a pessoa vai fazer uma pressão muito grande no abdômen, que vai dificultar essa digestão. Interessante. Rafael? Sem dúvida. O ideal você se alimentou. Você tem que deixar o tempo da digestão. Se você fizer uma atividade que vai fazer a sua frequência subir muito rápido, aquilo que você acabou de comer não fez a digestão, ela vai voltar. Então, muita gente, eu não posso comer que eu passo mal. Realmente, se você comer e já treinar, vai passar mal realmente. Agora, se der o tempo da digestão correto, você pode treinar tranquilo. E como a doutora disse, em jejum também, eu pratico atividade física em jejum. É o certo? A doutora disse, não tem o certo. Né? Eu prefiro, porque eu sinto quando eu como e faço, eu sinto que não é legal. Pede isso, né? Pra mim é melhor. Mais perguntas chegando aqui no Saúde e Fé, minha gente. Vamos aproveitar a presença desses dois ilustres aqui para responder. A Heloísa Martins de Maceió, Alagoas. Boa tarde, Heloísa. Bem-vinda ao Saúde e Fé. Frei, eu sempre achei que só precisava me preocupar com o sedentarismo quando estivesse mais velho. Mas vi que até crianças e adolescentes estão sofrendo com isso. O que podemos fazer para mudar essa realidade? Pergunta super Heloísa, doutora Natália e Rafael. A gente precisa incentivar as crianças desde cedo a praticar esporte. Na verdade, o bebezinho lá de 0 a 1 ano, você já pode colocar ele de barriguinha para baixo, até para desenvolvimento motor. A partir dessa idade, incentivar brincar, pular, correr. A partir de 6 anos, de repente, incentivar um esporte coletivo. Tem que ficar atento às preferências da criança também, perguntar para ela, envolver, de repente, chamar um amiguinho, né? Sempre, e dar o exemplo também, porque... não dá muito trabalho, eu prefiro comprar um celular, um tablet e deixar ele lá brincando lá, assim, não. Não, quanto menos tempo na tela para a criança, melhor, mais ativa essa criança vai ser, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Aliás, tem um estudo que está dizendo assim que crianças até os 3, 4 anos de idade, 70% já estão desenvolvendo miopia por causa dessa tela aqui, gente. Cuidado, loucura, cuidado, né? Rafael, para as crianças, sim? Sim, sem dúvida. Para qualquer idade é importante atividade física, né? Mas para criança também é mais fácil, né? Ela tá tudo novo ali, a articulação funciona, não sente a dor, né? Por exemplo, você cai alguma coisa no chão, a gente vai pegar, a gente abaixa daquele jeito. A criança, ela agacha perfeitamente, pega aquilo e volta. Então ela tá toda perfeita, tá pronta para trabalhar. Então a gente tem que estimular realmente a qualquer idade, sem exagero, né? Claro. O que você, como personal, podia, assim... Porque muita gente está acompanhando agora, está começando o ano, fez esse propósito, né? Fez esse propósito, assim, esse ano eu vou perder peso, eu vou emagrecer, vou movimentar, vou fazer academia, etc. Assim, para começar, para incentivar, o que a gente pode fazer assim, que está ao alcance de todos, que é começar em casa, Rafael? Olha, acordou cedo, sai, faz uma caminhada no seu bairro, onde você achar melhor, que seja 20 minutos, no máximo 30, já está. É um início ótimo para quem nunca fez nada, qualquer um consegue caminhar. Então não tem problema nenhum, fez uma caminhada, chegou em casa, se hidratou, a caminhada começou a ficar tranquila, vai encaixando um pouquinho de corrida ou anda um pouco mais rápido. Tá muito fácil para mim, o corpo vai pedindo mais. Então aí você procura um profissional, olha, eu tô achando a caminhada muito fácil, eu queria começar a correr, o que eu faço? Aí entra várias coisas, como fortalecimento, né? Aí começa a aumentar, mas para qualquer um. Começa com uma caminhada, isso daí qualquer um pode fazer. A pessoa que ou seja, faz um alongamento antes, faz um aquecimento, quer dizer, um tênis saudável, etc. Importante, assim, uma roupa saudável. Uma roupa arejada, uma roupa tranquila, um tênis... Não saudável, uma roupa confortável. Confortável, isso. Não vai usar um jeans, né, para fazer uma caminhada, alguma coisa pesada. Uma roupa leve, confortável, um tênis próprio é o ideal, porque senão você vai caminhar, vou voltar legal, só que aí volta com um problema na sola do pé. Então não vai para ir para um sapato, né, não é para isso. Então assim... Roupa leve, uma regata que seja, um short, uma coisa bem confortável, se hidrata bem. O alongamento, ele é mais importante após a atividade. Ok. Você vai fazer uma atividade leve, uma caminhada, então você pode só sair caminhando.
Acabou a caminhada, aí é legal chegar, fazer um alongamento, com calma, respirando, tranquilo, aí já começou o dia bem melhor. Você pode caminhar com a sua vizinha, então primeiramente caminhar, vão conversando sobre a vida, a vizinhança, a família, enfim, os netos, enfim, o marido, enfim, como é... Ou seja, mas isso só não tem tempo para de validade, depois você tem que acelerar o passozinho assim, né? Não pode ficar assim, não é uma caminhada de bate-papo, não é? Você tá falando é porque tá leve, né? Não, é por isso, brinca. Você tá conversando é porque tá muito fácil o treino. Então, o ideal é estar tendo que concentrar na respiração. Em casa, Rafael, em casa. O que a gente pode fazer em casa? Ensina pra gente algumas coisas em casa, caseira aí, né? Por incrível que pareça, esse final de semana, entre os familiares, uma amiga nossa pediu, falou, Rafael, eu não tenho tempo, eu não consigo sair, eu tenho vergonha de ir até a academia. E o que eu posso fazer? Eu passei para ela uma sequenciazinha que pode fazer numa poltrona, no sofá, numa cadeira. Falei para ela, vai fazer 50, vai sentar e levantar na cadeira, na sua casa, no sofá, onde você achar melhor. Sem apoiar as mãos. Não usar isso aqui, não? Não usar. Quer usar ou quer usar? Trabalhar a perna. Ela falou, minha perna tá inchando, eu tô sentindo. Eu falei, então vamos ativar a circulação e vai começar a ganhar força. Então eu falei, só aqui, ó. Assim, sentou, isso aqui. Levantou. Sem apoiar ó, aqui. E não apoia para sentar também. Tá, você então, trabalha tanto a força para elevar e para sentar também. Não faz isso aqui para levantar. Não usa a mão para nada. Só simplesmente aqui. Isso, aí. E abaixo. E abaixo. Né? Ela falou, nossa, mas 50, faz de 5 em 5. Faz 5, respira um pouco. Legal, faz gostei. mais 5. Aí eu falei, você vai me avisando durante a semana o que você achou. Ontem ela mandou mensagem, Rafael, que impressionante, minha perna tá sentindo mais forte, Uau. eu tô respirando melhor. Eu falei, então vai para 60 repetições agora, e vai aumentando. Na hora que ficou fácil, pega um saco de feijão na sua casa, segura ele, levanta e volta. Então assim, só não faz atividade física quem não quer. Quem não quer, né? Entendeu? Assim, tá perto de todo mundo, dá para criar muitas de graça, formas de né, fazer. Não tem... Eu vou explorar um pouquinho mais ele, doutora. Então, ok, levantou, sentou em casa, né? Isso. Que mais? Olha, dá para fazer para trabalhar o membro superior, uma flexão apoiada para quem está começando, você pode apoiar na parede. Então você vai aumentando os níveis também. Posso levantar? Pode, apoiar? por favor. Eu não vou quebrar nada aqui. Não. Ó, por exemplo, eu vou apoiar aqui a mão, né? Hoje a inclinação minha é essa. Eu vou fazer a flexão aqui e volto. Para quem não faz nada, isso aqui já é forte. Pode ser na parede também? Pode ser na parede, reto aqui. Okay. Eu consigo lá isso. Lá ficou fácil, eu vou indo mais para trás. Lá foi o nosso cenário. Vai tombar tudo, não vou nem apoiar o peso. Então assim, você dentro de casa, você pode ir criando estímulos. Okay. Vai pôr no pé, colocando o pé mais para trás. Eu vou colocar a mão num lugar mais baixo, até para você... potencializar a panturrilha. Eu faço isso todo dia, Rafael. Todo dia, assim, eu estou sentado, eu em pé, eu seguro em algum lugar, né? E começo a levantar isso aqui para o nosso segundo coração, que é a nossa panturrilha, né? É o nosso segundo coração, é um dos mais importantes nosso. Então, isso daí é ótimo, tá? Em pé, pode pôr a mão na cintura aqui, levou, voltou. Eu falei, ficou fácil, segura um pezinho. Ficou fácil. Apoia em algum lugar, cruza, faz uma perna de cada vez. Para criar dificuldade. Isso eu não fiz ainda. Viu? É a tarefa da próxima semana. É importante assim. Então dá pra gente isso fazer. Leva um movimento e vai ativando a musculatura. Vai ativando, vai despertando vontade de fazer mais coisas. Você vai falar assim, nossa, aqui agora já tá fácil. Legal. Agora eu vou para uma academia. Aí, legal. Mais uma perguntinha chegando, a Aurora Lima de Maceió, Alagoas. Ó, o Maceió saiu na frente hoje. Obrigado, Aurora. Deus te abençoe. Boa tarde. Feliz ano novo para você, viu, querida? Tem uma tia que nunca fez exercício e está com 70 anos. Ela reclama muito de dores nas articulações. O sedentarismo pode ter relação com isso? Quais exercícios ela poderia fazer aí, né? Primeiro, acho que é uma resposta para ela, que sente dores na articulação, a doutora. E, Rafael, como é que ajudar uma senhora de 70 anos a começar assim pequenos movimentos? Doutora. Bom, o sedentarismo tem toda a relação, né, com dor nas costas. A Aurora, né? Aurora. Boa tarde, Aurora. Tem tudo a ver, viu? Na verdade, a pessoa que tem a musculatura fraca, ela tem mais tendência a lesionar. Ela vai ter aquela questão de um ambiente mais inflamado. Então, ela tende a sentir mais dor articular. À medida que ela vai fazendo atividade física, ela consegue lubrificar melhor aquela articulação, vai diminuir o atrito, ela controla melhor o peso, então ela não vai ter aquele peso sobre as articulações que piora a dor. Ela vai, com certeza, melhorar até a saúde mental. Existem trabalhos hoje que mostram que a atividade física, principalmente fortalecimento de membro inferior, tem relação com diminuição de risco de demência. Olha só. A gente começa a produzir substâncias que são neuroprotetoras. Então, a atividade física nessa idade aí é essencial para a dor, né? Para tudo que a gente já falou, mas até para a prevenção de outras coisas, né? Inclusive a atividade física de equilíbrio também para prevenção de fratura. Terminando o programa, eu vou para correndo sempre. Assim. Rafael, o que uma senhora, assim, muita gente reclama que está perdendo massa magra, alguma coisa assim, está perdendo massa, está perdendo musculatura. O que ela pode fazer? Né?
Até acabou que calhou com que alguns que a gente mostrou aqui dá para ela fazer. Agora, não consigo fazer, não consigo sentar e levantar sem o apoio, tá difícil. Faz o quê? Isometria. Você pode apoiar com a ajuda de alguém, apoia as costas na parede e faz o que a gente chama de cadeirinha. É parado e vai estar trabalhando a força muscular da mesma forma e ela já vai começar a ajudar nessa hipertrofia. Pode amarrar alguma coisinha na perna, sentado ali, tá vendo a televisão, assistindo o programa aqui. Então lá, hoje eu vou assistir Saúde e Fé. Colocou, legal. Amarrou, eleva o pezinho e volta tranquilo. Aquela borrachinha, um elástico, pode fazer uma tração para empurrar. Entendi. Então tem várias formas de trabalhar sem afetar a parte articular que já está doendo, né? No caso da Aurora, né? Mas isso aí ela com o tempo vai receber benefícios. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Porque chega a certa idade a gente vai perdendo massa magra, né? E é o maior problema, a queda, né, do idoso. Então assim, quanto mais você trabalha a hipertrofia, você protege a articulação, a pessoa anda melhor, né? Senta e levanta melhor. Que é o maior problema do idoso, é o risco de queda, né? Como personal trainer, olha para aquela câmera assim, incentiva, convença as pessoas que estão em casa assim a se mexer, a começar um ano em movimento para cuidar da sua saúde, Rafael. Tá, vamos lá. Ó, aproveita que a gente falou bastante, o doutor explicou muito bem, eu dei alguns exemplos também. Então, assim, arruma um pedacinho do seu dia só para se cuidar, é muito importante. Você não vai ter nada a reclamar, pode ter certeza. Por mais simples que seja a atividade física, ela vai estar te ajudando. Doutora, mensagem de um endocrinologista que entende como funciona o organismo aí, metabolismo. Bom, se quer envelhecer bem, né, não ficar dependente de ninguém, não ter nenhuma doença que vai te limitar, você quer ter uma longevidade mais saudável, faça atividade física e controle a sua alimentação, né? Essa duplinha aí tem que estar sempre junto, né? Isso é essencial pra gente. Lembre-se disso aqui, minha gente, ó. Não tenta ficar amiguinho disso aqui. Não tenta ficar amiguinho disso aqui. Em pouca quantidade, isso aqui ajuda, como disse a doutora, é estoque de energia. Mas isso aqui aumentando, isso aqui é um mal terrível. Então, cuidado, né? Comece esse ano pensando nisso. Olha a sua barriguinha, como é que tá. E tenta eliminar isso daqui, porque deixa o seu organismo totalmente inflamado, é isso que você não quer, viu? Não estraga o seu ano, viu? Imensamente agradecer, doutora Natália, muito obrigado. Sim, que seja a primeira de tantas visitas nesse novo ano aqui. Sem dúvida. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso participar do programa. Obrigada. Maravilha. Rafael, né? Muito trabalho para você nas academias, né, Rafael? Amém, eu que agradeço o convite e sempre que precisar, estou à disposição. E lembrando que os contatos deles estão aparecendo aí na tela para você dar trabalho, né? Bastante para usá-los assim para cuidar da nossa saúde, viu, gente? E depois dessas dicas fantásticas de como a gente pode cuidar da nossa saúde, e cuidar da saúde, minha gente, é um ato de respeito para com Deus. Então chegou o nosso momento de oração. Pai amado, neste ano que se inicia, ajuda-me a cuidar do meu corpo com responsabilidade, da minha mente com pensamentos elevados e do meu espírito com fé constante. Dá-me sabedoria para escolher o que é bom e coragem para afastar o que me faz mal. Que minha vida seja um reflexo do teu amor e que eu possa inspirar os outros a viverem com fé, esperança e gratidão. Que o novo ano seja uma jornada de amor e luz. Amém. Tão bonito, né, a gente ver essas imagens de confraternização, de família, de alegria, de sorriso. Isso tudo é o equilíbrio da vida, gente, né? Deus é Pai, Deus é misericordioso, né? Deus nos convida a termos esta qualidade de vida, saber respeitar o tempo, saber se mexer, se movimentar. Hoje a gente aprendeu, ou seja, as consequências de um sedentarismo, os riscos de um sedentarismo. A gente está começando um novo ano, então não vamos, para que encurtar o tempo de vida se a gente pode viver e viver de uma forma saudável? Então, que você possa tomar essas dicas, não como uma afronta no sentido assim, eu não consigo, já tentei de tudo e tantas vezes. Não, faz o mínimo, mas faça, né? Nós nascemos com movimento. Assim como também tem que ser esse movimento, minha gente, o movimento da fé, o movimento da espiritualidade, né? O movimento que nos eleva, que nos sublima na presença de Deus. Por isso que eu quero convidar você agora a segurar bem firme esse copo d'água. Nós vamos colocar aqui aquele copo, aquela jarrinha, aquela garrafinha que você usa,
Vamos pedir uma bênção especial para que seja realmente um tempo de graça, esse novo ano, o ano da diferença, o ano da sua vitória, o ano do movimento, o ano onde você vai se preocupar sim com o seu bem-estar, da sua família, mas acima de tudo da sua saúde, Então que esta água abençoada possa trazer essa inspiração. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, que através desse sacramental, desça sobre cada filho, cada filha que nos acompanha, por intercessão de Nossa Senhora e São Peregrino, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, que Deus abençoe muito você. Nós vamos ficando por aqui. Gente, se mexa. Final de semana, claro, você quer descansar, mas faça pequenas atividades. O importante é esse início de movimento. Que Deus abençoe. Obrigado ao nosso super time. E semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Bom final de semana. Se cuide. Deus abençoe.